que tanto são amadas por Cristo e são amadas aqui no nosso meio. Beleza? Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E diz assim a palavra de Deus, no livro de Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me esperar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que lida. Pedimos a Sua graça e a Sua misericórdia ao iluminar o nosso entendimento, a fim de que essas palavras, Pai, essas palavras de vida eterna, façam confronto ao nosso coração, a fim de que nós sejamos mais parecidos com Cristo em Sua santidade, em Sua humildade, em Sua mansidão. Te louvamos, Deus, porque é dia do Senhor.
E nós estamos aqui como povo seu reunido, Pai, a fim de adorar e aprender do Senhor, não sobre o Senhor apenas, mas diretamente do Senhor. Cuida de nós, em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, esse mês eu estou tendo o privilégio de estar ministrando o culto infantil para as nossas crianças. E nesse mês a gente começou a estudar Ruth. E a gente, no último culto, a gente terminou esse primeiro capítulo. E foi um capítulo que falou muito comigo. E eu quis trazer essa manhã esse mesmo texto, a fim de que nós possamos, como igreja, também estarmos refletindo nas palavras que aqui nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós vemos na sociedade, quando nós nos deparamos com a existência do mal, surge aquela pergunta, talvez de outras pessoas, ou até mesmo dentro do nosso coração, por causa da nossa pouca fé, muitas vezes, que se Deus é bom, por que existe sofrimento? Se Deus é bom, por que existe um mal? Meus irmãos, já vou dar a resposta, eu não sei. A única coisa que eu sei é que diante de um mundo mau, existe um Deus bom. Mesmo quando nós pensemos que Deus ele é indiferente, seja quando nós estamos sendo incrédulos, ou se nós até mesmo nos perguntamos, por que Deus olharia para mim? Eu tenho alguma importância? Que é aquela ideia do fatalismo. Porque todas as coisas têm que acontecer de ruim comigo porque eu não sou importante. No entanto, meus queridos, diante da realidade do mal, diante de existir um Deus bom, mesmo assim existindo sofrimento, nós precisamos entender que a providência de Deus é maior do que a tragédia humana. E nós podemos nos alegrar no Senhor nisso. Quando nós lemos o texto aqui de Ruth, nós percebemos claramente a história, o início de uma história, onde a gente vê fatalidades, onde nós vemos o sofrimento aqui. No contexto onde o livro de Ruth é escrito, né, é no contexto dos juízes, o versículo 1 fala sobre isso, nos dizem que os juízes julgavam. E se você ler lá em Juízes 2, 18 e 19, a situação em Israel naquela época era, o povo andava em desobediência a Deus, Deus mandava um castigo, geralmente era um povo que assolava a terra de Israel, o povo ele clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, vinha o livramento, as pessoas se convertiam ao Senhor, quando o juiz morria, o povo se desviava novamente, aí vinha o castigo e era assim, com todos os juízes, diante do contexto da história dos juízes de Israel. E nesse momento aqui, muito provavelmente, o contexto é um pouco antes do levantamento do juiz Gideão. Tenho certeza que os irmãos já ouviram falar de Gideão. E vemos aqui que um momento antes, no sofrimento de Israel, houve fome, e um homem chamado Elimeleque, com a sua esposa e seus 2 filhos, resolveram sair de Israel a fim de fugir da fome, né? Saíram de Belém. E curiosamente, Belém aqui significa casa do pão. Literalmente, Belém significa casa do pão aqui. Então eles estavam saindo de Israel, fugindo por causa da fome. Elimeleque aqui também, o significado do seu nome é Deus ele é o meu rei. Deus é o meu rei. E o significado do nome Noemi aqui é agradável. Ou seja, 2 pessoas cujo nome, o significado de seus nomes era o Senhor é o meu rei, Deus é o meu rei, e agradável, estavam fugindo, não estavam confiando, não confiaram no Senhor e acharam que fugir para uma terra onde se adoravam outros deuses, onde não estariam isentos também da possibilidade de passar fome ali, eles não tiveram um ato de fé, de permanecer ali. Porque a história de Israel estava acontecendo isso, o povo ele precisava confiar em Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que nós não devemos nos esquecer do nosso Deus, que a nossa vida ela depende disso. Mesmo fugindo da morte, Elimeleque e os 2 filhos de Noemi morreram na terra de Moabe. Eles fugiram para não morrer, mas quando chegaram lá, eles encontraram a morte. Independente do que eles fizessem, eles deveriam ter continuado confiado em Deus, mesmo diante da fome que assolou a terra de Israel naquele momento. E Noemi aqui passou sozinha o drama das perdas de familiares, do seu marido e dos seus filhos. E que dor terrível deve ter sido isso, né? Que dor terrível. E Noemi, ela, ao longo das Escrituras, ela vai tributar essa culpa a Deus.
E muitas vezes toda essa situação a Deus, a culpa disso tudo a Deus. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós olhamos para situações difíceis, as perdas, não necessariamente a perda de um parente, mas a perda da nossa saúde, a perda de amigos, a perda de dinheiro, a perda do emprego, e nós colocamos toda a situação como se Deus ele fosse o culpado e como se Deus ele estivesse brincando de Lego com a gente. Onde ele controla a gente, joga do penhasco, faz isso, faz aquilo, sem nenhum temor. E nós não podemos olhar para Deus dessa forma. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela depende de nós nos lembrarmos todos os dias do nosso Deus. Pelo menos uns 10 anos, Noemi e sua família ficaram ali na terra de Moabe, onde eles conheceram as noras de seus filhos, Orfa e Ruth, e ali estavam. Noemi não percebeu que até mesmo em Ruth houve uma conversão em algum momento, porque na sua despedida Noemi estava falando: não, voltem para os seus deuses, voltem para a casa de vocês, se casem. E Ruth precisou se tomar uma postura: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. A sua mente ela estava ela estava tão pesada que onde ela não conseguia ver a bondade de Deus, que ela não conseguiu ver que do lado dela ela não estava sozinha. Ela tinha uma serva de Deus junto com ela ali para estar trazendo consolo nesse momento difícil. O segundo lugar é que nós não devemos olhar para a derrota. Existe uma esperança aqui. Nós não devemos perder a esperança de um milagre. No versículo 12, nós encontramos ali que Noemi está falando: mesmo que eu tivesse esperança de que eu pudesse ter filhos de novo, ou se eu me casasse nessa mesma noite, vocês esperariam até que os meus filhos crescessem para se casar com eles novamente? Noemi não tinha mais esperança. Ela viu ali toda a sua tristeza, toda a sua amargura, culpava Deus, responsabilizava Deus diante disso, e não entendia os propósitos de Deus, que Deus estava fazendo, não apenas na vida de Noemi ou na vida de Ruth, mas na história da redenção. Porque nós não encontramos esse livro na Bíblia à toa. Nós vemos que tudo isso, toda aquela fome que existiu em Israel, toda a falta de confiança que Elimeleque e Noemi tiveram em Deus ao saírem de Israel para ir para Moabe, ao se casar, um dos seus filhos, ao se casar com Ruth, ali ela estava se casando e estava trazendo depois para a terra de Israel aquela que seria uma das ancestrais de Jesus Cristo. Ruth, ela é bisavó do rei Davi. Ela faz parte da genealogia de Cristo. Ruth, ela está mencionada lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, dentro da árvore genealógica de Jesus. E diante disso tudo, Noemi não compreendia os propósitos de Deus para a sua vida, de como Deus usaria a sua família, nos capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4, para que a história da redenção, ela se consumasse. Nós não devemos perder a esperança de um milagre, porque o maior milagre que nos ocorre hoje, meus queridos, é nós confiarmos em Jesus, sermos felizes em Jesus. O maior milagre que pode nos ocorrer hoje é mesmo diante da nossa maldade, é o Espírito Santo abrir os nossos olhos, nos levantar dos mortos, para que nós tenhamos vida eterna com Ele. Nós não podemos perder a esperança disso. Existem pessoas ao nosso lado que não são salvas. Existem pessoas no nosso meio que não conhecem a Cristo. Existem pessoas no nosso meio que estão passando por dificuldades. Nós também podemos ser essas pessoas com dificuldades. Mas em Jesus nós encontramos a plena satisfação dos nossos problemas. As tribulações, em terceiro lugar, na nossa vida, não são maldição de Deus. O versículo 13, Noemi, ela vai dizer o seguinte: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. As tribulações não são maldição de Deus. Noemi, ela estava com um coração repleto de mágoa, e ela atribuiu todo esse sofrimento a Deus. Mas quando nós olhamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ali o escritor ele nos fala que nós devemos nos alegrar por passar por provações, porque é isso que vai mudar também a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso forjar pelo Espírito Santo. Nós devemos sim sempre confiar no Senhor.
Porque quando nós perdemos o controle, quando a situação não cabe nas nossas mãos, quando nós tentamos agarrar fumaça no ar, quando nós perdemos o total sentido das coisas, o Senhor, Ele continua tendo o controle em suas mãos. O Senhor continua fazendo sentido as coisas que parecem não fazer sentido. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Por mais que a gente não entenda isso. Os seus juízos são maiores que os nossos juízos. E nós devemos então olhar para as coisas boas que estão acontecendo à nossa volta. Quando nós vemos o testemunho aqui de Ruth, ela demonstra assim que ela se converteu, e o versículo 16 geralmente é usado em convite de casamento, né? O seu Deus será o meu Deus, para onde você for eu vou. Mas aqui a gente está vendo uma declaração de amor e de amizade entre uma sogra e uma nora. E nós podemos sim entender que nós devemos andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Nós devemos andar com pessoas diante da dificuldade que nos faça ver coisas que talvez nós não estejamos vendo. O amor, ele é mais forte do que as dores da nossa vida. Isso é tão verdade que Jesus, por amor, sofreu o nosso castigo. E levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Jesus não apenas levou o nosso pecado, mas levou também as consequências do pecado na cruz. Porque as enfermidades ali também mostram uma realidade onde nós sofremos por causa do mal que existe no mundo, da queda que existe no mundo. O amor, ele é maior do que as dores dessa vida. Então nós precisamos andar também com pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar: consolai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Nós precisamos lembrar disso e buscar esse tipo de amizade no nosso meio, que nos aproximam de Jesus. Porque se nós sozinhos já passamos muito desespero, sem Jesus nós não temos nada. E Jesus nos ama tanto que colocou irmãos ao nosso lado para nos trazer o consolo, para nos lembrar dessa esperança, para nos lembrar de que existe sim um milagre em nossas vidas. E em último lugar, Deus ele luta por nós e não contra nós. Noemi, ela estava vendo que aquilo era algum tipo de punição contra ela, né? No versículo 21, Noemi ela vai falar que o Todo-Poderoso, né? Porque deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Vai falar no versículo 20 que o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi estava traduzindo aquilo como se Deus estivesse brigando com ela. Mas lá no versículo 6, Noemi, ela ouviu, não que melhorou simplesmente a sociedade. Lá no versículo 6, ela ouviu que Deus, do Senhor, havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Noemi estava voltando para um momento ali da história de Israel. O versículo 22 termina assim: chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Ela estava regressando à sua terra, no momento onde ela não passaria mais fome, onde ela estaria amparada ali. No capítulo 2, capítulo 3 e 4, nós vemos ali que ela foi sustentada por causa de uma lei em Israel que havia ali, onde os ceifadores, quando deixavam cair o alimento no chão, a parte da colheita no chão, aquilo ali serviria de alimento para o órfão e para a viúva. Ela voltou para um momento onde ela mesma reconheceu, onde o autor bíblico aqui nos fala, que foi quando que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Foi uma ação direta de Deus. E Noemi ali estava se chamando de Mara, que significa amargurada, amarga. Onde ela não se via mais como Noemi, ela não se via mais como aquela pessoa agradável, ela se via agora como uma pessoa amarga. Nós não podemos entender que Deus ele luta contra nós, Ele luta por nós. E a providência de Deus é maior do que a tragédia humana, sim, porque nós vemos que na própria história de Noemi veio Ruth, que foi ali, como eu falei mais cedo, uma das ancestrais de Jesus Cristo, que foi imprescindível para a história da redenção. Esse momento tinha um porquê disso ter acontecido. Deus ele é o autor da providência. Ele transforma o nosso sofrimento em esperança. E não apenas isso, na história de Ruth, onde ela estava vendo que ela estava sendo amargurada, a esperança que foi transformada aqui não foi simplesmente para a vida dela em particular, também, mas foi para uma esperança trazida para o mundo.
uma esperança que somente Jesus pode dar, porque o Senhor ouviu e atendeu e visitou o seu povo, e ali Ele nos deu não apenas o pão, a casa do pão, Belém, né? Não nos deu apenas o pão, mas nos deu o pão da vida, e nós podemos sim confiar, e devemos sim confiar. A palavra de Deus, para finalizar esse tempo, a palavra de Deus nos fala lá em Romanos 8, versículo 28, melhor dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As tribulações elas virão, os momentos ruins virão, a Bíblia ela fala sobre isso. Se a Bíblia não falasse sobre isso, ela seria mentirosa. A Bíblia ela é verdadeira porque ela fala também das coisas ruins que acontecem na nossa volta. Mas Jesus nos fala para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós um dia desfrutaremos eternamente com Jesus. Não teremos mais medo, não teremos mais sofrimento, não teremos mais aflições, teremos apenas paz, alegria, viveremos na presença do Deus eterno por toda a eternidade, nos alegrando. Mas antes de nós finalizarmos, eu queria fazer um exercício com os irmãos, o mesmo exercício que eu fiz com as crianças semana passada. Repitam comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que vivamos essa verdade, que por mais difícil que seja, é uma verdade, é uma promessa no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude, Pai, a olharmos para Ti e enxergarmos a Sua bondade, a Sua mão poderosa nas nossas vidas. Deus, nós muitas vezes, por causa do nosso pecado, queremos entender tudo, mas quem disse que nós precisamos entender alguma coisa? Nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos obedecer o Senhor. O Senhor é bom, a Tua palavra nos revela isso, que a Sua bondade ela dura para sempre, e nós não podemos duvidar disso. Nos ajude, Deus, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tristeza, que nós possamos olhar para o Senhor e entender que o Senhor é bom. Nós não conseguimos explicar muitas coisas, mas uma coisa é certa: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é a prova de que Deus nos ama e de que nós podemos viver confiantes no Senhor. Que nós sejamos, Pai, firmes nessa empreitada, nessa jornada aqui nessa vida, a fim de que o Seu nome seja propagado, a fim de que a nossa vida seja um testemunho vivo de como o Senhor é bom e de como o Senhor, Ele transforma realidades. Que através, Pai, da proclamação do Evangelho, o mundo veja que existe esperança, e que essa esperança, ela se completa, e ela só se realiza em Jesus Cristo. Que nós possamos, Pai, viver segundo a Sua vontade todos os dias. Cuida de nós, Pai, que o Senhor nos abençoe. Em Teu nome, Jesus. Amém.